com a minha aqui. Acho que eu deixei na mesa. Pronto, agora está gravando. Ok, então vamos lá. Bom, essa circular, essa portaria, ela vem modificando e vem destacando pontos, né, que serão modificados e deverão ser realizados a partir ainda desse mês de abril, tá? Na nossa rotina administrativa, tá? E ela se aplica a quem? Se aplica a todos nós, tá? Servidores efetivos, né? Da carreira magistério, professores de contrato temporário e servidores da carreira assistência à educação. Então, todos nós deveremos, né, estar a par de todas essas orientações, essas novas orientações, e a partir já dessa semana, de ontem, tá, dia 19, a gente já deve se adequar a elas, tá bom? Daí a urgência da gente fazer essa coletiva ainda essa semana, mesmo, né, antecedendo um feriado, né, um feriado que vem aí no meio da semana, mas nós precisamos repassar para vocês, orientar da melhor forma, para que tudo flua, né, para que tudo continue fluindo da melhor maneira e sem maiores intercorrências, tá bom? Bom, pode passar. A maior modificação, pode passar isso também. A maior modificação está relacionada aos nossos relatórios de teletrabalho, tá? Eles deixarão de ser semanais e passarão a ser mensais, tá? Então, eles vão compreender do dia 1º de cada mês, tá? Até o dia 30 ou 31 de cada mês. E devem abranger todos os dias trabalhados. Então, precisa colocar sábado e domingo? Não, tá? Preciso incluir sábado letivo? Sim, né? Porque nós estamos trabalhando, tá bom? Então, aí, sábado letivo, quando for o caso, ok? Então, essa é a maior modificação que nós teremos em relação à nossa rotina administrativa de relatório de teletrabalho, certo? No relatório de atividades em teletrabalho, deve constar, além da nossa frequência, certo? Quaisquer afastamentos do servidor, que aí vai refletir também na nossa folha de ponto, ou seja, abono, licença, férias, recesso. Coloquem aí também, isso aqui foi retirado direto da portaria, tá? Mas foi falado em reunião ontem. Atestado médico, tá bom? Atestado de comparecimento também devem entrar, porque eles devem, esse relatório ele deve refletir exatamente o que estará na nossa folha de ponto. Se estou em teletrabalho, ok. Se tive qualquer intercorrência, qualquer afastamento, ele deve aparecer, porque esses documentos nós temos que enviar, ok? Pode passar. Bom, a portaria diz o seguinte, que os processos de individuais, né, todos aqueles processos que eu criei no SEI, né, individual para cada um, onde os servidores efetivos estão colocando seus relatórios de teletrabalho semanais, que passarão a ser mensais, né, eles deverão ser utilizados, que foram utilizados, né, no mês de março, deverão estar relacionados ao processo de frequência, tá? Bem como o processo com os relatórios de teletrabalho do ano letivo de 2020. Bom, isso aqui foi colocado na portaria, mas ela tem um caráter estritamente administrativo, tá? A gente sabe que em outras escolas, né, o próprio servidor abre o seu processo de relatório de teletrabalho, inclusive eu ajudei alguns professores de outras escolas a abrir esse relatório, porque eles estavam com muitas dúvidas. Então, essa questão de relacionar ao processo de frequência, que é esse novo processo com os relatórios mensais,
E ao processo do ano passado, do ano letivo de 2020, vocês podem ficar tranquilos, porque eu já iniciei esse processo, tá? É um processo burocrático que no próprio sistema é feito, tá bom? Essa relação, ok? Bom, essa portaria, ela veio orientando que esse processo deverá ser utilizado até o dia 16 de abril, tá? Porém, eu vou deixar isso em aberto, porque eu vou explicar para vocês qual vai ser o procedimento da nossa escola em relação a isso, ok? Porém, a partir de ontem, tá? De 19 de abril até o dia 30, nós vamos fazer um relatório contendo os dias de 19 de abril até 30 de abril, tá? Para fechar o mês de abril. Foi até cogitado a ideia de começar a partir de maio, porém, né, uma portaria é uma diretriz, né, é uma questão legal. Quando ela coloca isso, a gente não pode ficar criando, né, aberturas ali para isso e para aquilo, porque está determinado, tá bom? Então, se fosse, né, se tivesse essa modificação, por que não a partir de maio? Aí teria que se, né, refazer essa portaria, sair em diário oficial, ou seja, toda a tramitação burocrática e legal novamente, ok? Então, foi decidido que, para fechar o mês de abril, né, nós faremos um relatório de teletrabalho do dia 19 até o dia 30, ok? Ok. Então, como que será o fluxo desse relatório? Tá? Eu vou explicar para vocês como nós, enquanto escola, né, enquanto unidade escolar, também amparadas pela questão legal, como que nós definimos como será o fluxo, tá? Pode passar. Bom, nós vamos preencher, ok? Excepcionalmente, esse mês, do dia 19 ao dia 30, mas nos outros meses, do dia 1º até o dia 30 ou 31 de cada mês, tá? Os professores e servidores efetivos da escola, nós optamos que continuassem colocando em seu processo individual no SEI, tá? Então, da mesma forma que vocês estavam colocando o relatório semanal, vocês vão lá no dia 1º, né, do mês sequente, abrir o processo, colocar o relatório, que agora será mensal, fazer a assinatura eletrônica do SEI, e aí, em seguida, né, eu faço a conferência, assino também, daí eu vou reportar, eu vou copiar esse relatório e colocá-lo no relatório, no processo oficial, né, de frequência que foi solicitado, tá? Que é todos os relatórios mensais, de maneira individual também, tá bom? Porque aí eu vou ter que fazer, né, essa captação de cada relatório, passar para o relatório de frequência da escola, né, um processo maior, onde entram outras questões de afastamento, de abono de servidor, folha de ponta, é um relatório macro, né? Então, lá estará constando também os relatórios mensais de vocês, ok? Ok, servidores efetivos, vão continuar usando o processo, tá? Assinatura eletrônica. Eu conversei bastante, né, com a equipe e nós optamos assim, porque é uma maneira segura, né? É uma maneira, inclusive, que mostra que você, servidor, você cumpriu, você fez, né? Apesar desse processo não sair da escola, é um processo que a gente pode recorrer, né, em tempos futuros. Né? Vai que acontece alguma coisa, né? A gente não sabe. Então, esse processo ele vai ser mantido na escola, tá bom? Professores de contrato temporário. O formato continua sendo o mesmo, tá? Porém, né, de maneira agora mensal, em PDF, com assinatura digital, para o e-mail da coordenadora no dia 1º do mês sequente. E a coordenação
vai enviar para o meu e-mail no dia 2, sem falta. Aí eu vou fazer uma pausa bem grande no que está bem destacado aí, o sem falta, tá? Toda a equipe, todos os professores, servidores efetivos, temporários e coordenação. Por favor, gente, é sem falta. Porque antes a gente tinha um caráter desse processo ainda não ser enviado para a Unigep com tanta regularidade e no quinto dia, né? Então agora eu tenho até o quinto dia, sendo final de semana ou não, para enviar esse processo com todos os relatórios, todos, né? Foi falado muito isso, nós tivemos reunião administrativa ontem, até às 17 horas, né? E foi pautado muito essa questão de que todos os relatórios devem estar nesse processo. Se esse relatório, vamos supor, um servidor ele não conseguiu fazer, ele não enviou, foi solicitado pela direção, pela coordenação, por todo mundo, mesmo assim esse servidor não enviou. Eu vou ter que abrir um processo administrativo, porque esse servidor terá corte de ponto, tá? E não vai ser um corte pequeno, vai ser um corte mensal. Agora vocês imaginem, né, a responsabilidade que é para a parte administrativa da escola, né, ter que fazer um processo onde eu, né, eu estou me colocando porque eu que estou realizando esses processos no SEI, onde eu vou ter que colocar ali, juntamente com a assinatura da Mônica, né, com a Mônica, ciente de que aquele servidor terá um corte de ponto do mês, porque simplesmente ele não mandou o relatório. Então, isso é muito sério, né? Isso acaba gerando um problema muito sério, tanto para o servidor quanto para a escola. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez, tá? Atenção, tá? Bastante atenção. O que eu coloco já de antemão? Fazer um relatório semanal de memória já é complicado, né? Muitas vezes a gente esquece. Essa semana mesmo eu anotei poucas coisas, né? Aí eu tenho que ficar voltando em todas as mensagens de WhatsApp, e-mail, né? Aquela trabalheira toda para poder fazer o meu relatório semanal. Agora vocês imaginem mensal, né? Então, bastante cuidado, anotem, né? Estejam bastante cuidadosos com essas questões de anotação, né? De estar lembrando, de estar relembrando, porque agora mensal, né? E com esse prazo bem curto e com maior responsabilidade, né? Nós temos que cumprir, ok? Por quê? O que foi falado? Ah, não, se tiver faltando algum relatório, não envia. Ok, como assim não envia? Então, todo o corpo da escola vai ser penalizado porque uma pessoa não enviou o relatório? Não está certo, né? Imagina a gente ficar sem ou ter atraso no salário, ou corte, ou seja lá o que for, que vai gerar, né, uma questão administrativa, com certeza, né, por uma pessoa que não fez, ok? Então, bastante cuidado em relação a isso, tá? Eu peço bastante atenção, eu estou bastante atenta, né, ao SEI, a tudo o que é colocado ali, né, então eu peço que vocês tenham bastante cuidado e bastante responsabilidade com essa questão administrativa e com os demais, né, porque é um cuidado, é uma responsabilidade que a gente tem com todo o corpo da escola, ok? Gente, ficou claro? Alguma dúvida em relação à portaria 160, que traz novas regulamentações em relação ao nosso teletrabalho? Eu quero Não. perguntar, Carol, uma dúvida. Aí Oi, a gente pode. vai ter os efetivos, nós vamos ter que mandar o relatório agora mensal a partir do dia 19, né? Isso, Até o dia 30. E o isso. formato, como é que vai ser desse relatório? O formato continua sendo o mesmo, porém,
nós já fizemos a modificação, tá? Ele continua com, visualmente, aquele mesmo formato semanal. E aí, o que eu fiz? Eu já compilei em Word, já coloquei lá de 19 a 30 e vou disponibilizar para vocês os dois modelos, tanto aquele que tem o campinho de assinatura para o coordenador, para a gestão e para o contrato, né, temporário, que ele faz a assinatura digital, tá? E tanto o dos efetivos que fazem a assinatura eletrônica. Então, eu já vou disponibilizar para vocês, eu só peço que vocês tenham um pouquinho de calma, porque se eu disponibilizar portaria, todas as orientações e os relatórios agora pela manhã, o meu WhatsApp não vai parar de perguntas, porque, né, o pessoal que não assistiu ainda a coletiva vai começar a me questionar e me perguntar o que aconteceu. Tá bom? Então, aguardem que após a coletiva da tarde, eu envio tudo para vocês sem falta. Tá bom? Então, tipo assim, vai continuar, tipo, a data lá, vamos pôr, dia 19/4/2021. Aí, residência, Exatamente. matutino. Do Aí, vou e mesmo coloco jeito. lá. Só vai aumentar o total de dias. Exatamente, tá? Mas o formato que a gente vai continuar fazendo vai ser É o dia isso. 19 eu coloco, o dia 20 eu coloco, o dia 30 eu Isso. coloco. Só que aí Exatamente. vai ser, em vez de ser a semana, os 5 Semanal. dias, não, eu vou botar os 30 dias naquela folhona. Isso, o que vai acontecer, né? Quando for o mês de maio, eu também vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou organizar o relatório já em Word e vou passar para vocês, porque aí eu já vou retirar sábado e domingo e vou deixar só o sábado que for letivo, tá bom? Ah, Eu ótimo. vou fazer esse trabalho mensal porque eu acredito que isso reorganiza a gente até na hora de escrever, na hora de estar ali fazendo, né, as nossas escritas semanais para não esquecer de nada, tá bom? Então a quanto a isso, mudança vocês só não... vai ser, né? Então a mudança só vai ser nos dias mesmo. A gente vai Sim, continuar relatando da mesma do forma. mesmo jeito, Do tá mesmo jeito. bom? Ah, tá. Eu queria te agradecer da sexta-feira pela complicação que eu tive lá, tá? Obrigado, viu, Carol? Nada, por nada. Tá bom. Gente, qualquer complicação, vocês estão verificando durante a semana que estão tendo problema com preenchimento, alguma coisa, entre em contato, não deixa do dia 30 para o dia 1º, né, que aconteceu alguma coisa, deu uma pane, sumiu o meu relatório, seja lá o que for, entre em contato, porque aí a gente tenta auxiliar da melhor forma, tá bom? Não deixe para o último dia, não, porque aí, né, todos nós teremos problemas, né? Porque, inclusive, os nossos relatórios de gestão, todos, né? A escola como um todo, será direcionado para um processo só, né? Isso já nos diz o quê? Que é uma reorganização da Secretaria de Educação como um todo, porque vão começar as auditorias, tá? O Tribunal de Contas, o Ministério Público, ele já vai começar a apontar, né? Olha, eu quero, né, o processo onde está o que foi feito das escolas XYZ, né? E aí tem que estar tudo em um processo só. Imagina, né? Cada escola lá com 50 processos, né? Aí manda para lá, até eles avaliarem isso tudo, né? É melhor que tenha um processo de cada escola, né, para que eles já se organizem para isso, ok? Então tem que estar tudo muito bem organizado. Vai começar do mês que vem ou dessa semana? Não, de 19 a 30 de abril, tá? De ontem. Por isso que nós decidimos fazer essa coletiva intempestiva pré-feriado, né? Mas foi uma necessidade, né, em caráter de urgência mesmo. Só não foi feita na segunda, porque eu tinha reunião administrativa para fechar os detalhes, né, em relação a essa portaria e o outro documento que eu vou passar em seguida para vocês também. O que acontece, gente, quando vocês receberem a portaria circular, vocês vão ver que tem mais detalhes, mas o que a Carol fez? Ela está facilitando o máximo possível para não gerar, né, uma bagunça na nossa cabeça. Quando a gente recebeu a circular, foi assim, toma a circular, prepara,
se vira, dá uma lida aí, porque o negócio mudou, né? Então, por isso que a gente está estudando, para estar passando para vocês da melhor maneira possível, tá? A reunião de hoje é tão importante, porque, como a Carol já falou, o relatório é a vida de vocês, né? E assim, a gente está tendo que justificar, por exemplo, as meninas da merenda, né, o pessoal da GE, a gente teve que explicar, né, por que elas estão aqui. Então, assim, vai chegar uma cobrança aqui para a gente? Eu acredito que sim, gente, a gente não sabe como, mas que vão cobrar, vão cobrar. Afinal de contas, né, ontem a gente estava até debatendo isso lá na reunião que a Carol falou, é mais de um ano praticamente sem estar aqui na escola. Estamos trabalhando em casa? Sim, mas alguma coisa, vamos ter que pagar isso em algum momento, né? De repente na aposentadoria, ou de repente passa. Então, assim, alguma coisa vai acontecer, né? Mas, então, a gente já fez, eu gostaria que vocês perguntassem agora, porque depois vocês vão encher a coordenadora de pergunta e a coordenação está sabendo disso também agora. Então, pergunta. Não entendi aquele trecho. A Carol explica novamente, tá? Não tem que ter vergonha de perguntar, não, tem que perguntar. E aí, Carol, lá eu novamente, Oi, Cláudia. como está escrito aqui em cima, né? Continua enviando da mesma forma para o processo SEI, daquele mesmo jeito, não muda nada. Não muda nada, tá? Isso aí foi uma opção nossa, tá? Da escola. Teve escolas que fizeram modificações, agora vai ser por e-mail. Teve escola que criou uma sala de aula e vai ser pelo Drive do Google, enfim, né? E aí eu entendi o seguinte, né? Que para nós já compreendemos o fluxo. Eu vi também essa questão de ter os processos lá no SEI. Foi também uma maneira de aprendizado para muita gente, né? Que não sabia o que era o SEI, não entendia, né, como que funcionava o sistema. Então, foi um aprendizado, né, para muita gente, em como colocar um documento, como copiar e colar, como fazer uma assinatura eletrônica, né? Então, nós aprendemos coisas que são mais difíceis, né? Então, marcar um abono, fazer uma outra solicitação, agora está muito mais fácil. Então, eu quis, né? E já que teve essa opção, eu prefiro preservar, né, os processos dos efetivos e dos contratos temporários também, né, porque eles mandam em PDF e eu ali semanalmente vou colocando no processo individual de cada um. Ele não fica aparente ali no SEI porque eu faço um bloco interno, né, para processos importantes dentro do SEI, sempre tem bloco interno, para que não se misture ali aqueles processos, né, e aí um abre e fecha sem querer, né, acontece muito isso, né, e aí para a gente achar fica mais complicado. Então, eu faço, né, essa organização ali, então eu preferi preservar, tá, esse fluxo, preservar essa abertura do processo, tá, porque fica muito mais fácil. E outra, né, uma assinatura digital, aliás, uma assinatura eletrônica no SEI, ela tem um valor, né, bem maior, ou, né, quase que igual uma assinatura à caneta mesmo, tá? Então, foi uma opção da nossa escola, tá? E também pela facilidade. Tá bom? Foi uma opção excelente. É tanto que eu gostaria de te pedir, quando você tivesse um tempinho, olha eu abusando, se você poderia gravar assim, sabe, um vídeo assim pequenininho mostrando para a gente como a gente marcar o abono, porque aí a gente, sabe, aí facilitaria demais, porque esse daí eu mesmo com o vídeo você mandando e minha filha me auxiliando, eu anotando passo por passo no caderno, passei uma semana todinha. Aí agora eu já estou quase concluindo o processo. Mas assim, foi excelente. Aí se num momento você pudesse fazer um videozinho assim, mostrando como a gente marcar um abono, facilitaria assim muito pra gente, tá? Tá. Tá Mari, bom, a Mari já sabe, né? Eu sei mexer no SEI. Gravar vídeo já não é comigo. Mas a Mari me ajuda.
Tá bom, Tá obrigada. bom? Nada. Bom, Mari gente, deu ok aqui. então tá bom. Mais alguma dúvida em relação à portaria 160? Tá tudo claro, né? Vocês vão receber o relatório em Word, o novo relatório, né? Com o formato mensal para fechar o mês de abril. Em maio receberão em Word também o relatório mensal, tá bom? É mais tranquilo porque a gente tira um pouco essa questão do peso semanal, porém a organização tem que ser grande, né? Para todo mundo. Bom, então eu fecho aqui a questão da portaria 160 e vou abrir uma outra questão aqui que talvez para muita gente já esteja claro, tá? Mas para alguns, às vezes a gente lê os documentos e passa desapercebido, né? E eu gosto sempre de trazer documentos oficiais, diretrizes, orientações para estar mostrando, tá? Para estar nos situando, né? Porque às vezes a gente está muito longe da escola, né? A gente às vezes esquece das nossas atribuições. As nossas atribuições continuam sendo, né, as que estão no regimento interno da Secretaria de Educação. E as novas diretrizes em relação ao teletrabalho, em relação às aulas remotas, também nos reorientaram em questão às nossas atribuições. Então, eu gostaria de rememorar com vocês um ponto que é muito importante, né, e que nós, enquanto gestão e coordenação, que estamos com o pé na escola, no chão da escola, todos os dias, tá? A escola não deixou de ser um espaço físico para nós. Eu gostaria de rememorar com vocês, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aí o plano de gestão de pessoas, tá? É um documento que está disponível no site da Secretaria de Educação, onde ele trouxe quais são as nossas atribuições. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tivemos um espaço de coletiva o ano passado bem grande para tratar desse documento. Por quê? Porque naquele momento nós estávamos mexidos com a questão do movimento de mudar o nosso espaço de trabalho e os meios e ferramentas, né? Então, a gente realmente estava meio perdido. Mas em 2021, né, nós já aprendemos a dançar na chuva, certo? E aí eu quero rememorar com vocês quais são as nossas atribuições, tá? Eu estou me colocando agora nesse momento como professora, né? Então, professor regente da sua turma, qual é a sua atribuição? Quais são as suas atribuições nesse momento de ensino remoto, tá? Ele é responsável pela produção e ou adaptação de materiais pedagógicos das aulas remotas e das aulas em EAD, certo? Serão utilizadas as atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais do Distrito Federal. E para o bloco inicial de alfabetização, serão encaminhadas orientações específicas, tanto para o bloco, tanto quanto para a educação infantil. E quando esse plano de gestão ele coloca, né, essas atribuições, o que é material pedagógico para aula remota, né? Aula remota não é só a aula que a gente faz por meio da tecnologia, né? A aula remota é todo aquele material que a gente prepara para que a família, junto com a criança, possa ter a atividade para realizar, né? E agora com mais detalhes, com o WhatsApp, com a aula no Meet, né, com mais ferramentas que foi determinado também, né, em uma orientação, uma diretriz que fosse usado, tá bom? Então, as atividades impressas também é uma tecnologia, né? A gente não pode esquecer que papel também é tecnologia, certo? Então, também entra aqui, tá? Como atribuição do professor.
Eu vou trazer agora também mais um guia, tá? Que é o Guia de Orientações para o Ensino Fundamental dos anos iniciais e anos finais. Os documentos oficiais recomendam que o professor, professora regente, com apoio da equipe pedagógica, elabore ou selecione as atividades impressas e acompanhe a execução das mesmas com todas as indicações de cuidados sanitários, oportunizando que todos que necessitem recebam as atividades. Bom, é mais um guia, é mais uma orientação, né? Na nossa primeira coletiva, esse documento também estava lá disponível e nós colocamos para vocês a importância de estarem lendo esses documentos, né? Talvez passe desapercebido, mas isso é muito sério, porque talvez um questionamento que é feito lá no futuro, como está sendo feito agora, né? Não seria necessário e não deveria nem estar sendo feito, porque já está na diretriz, já está no plano, já está nas orientações, né? Então, assim, a escola, a nossa escola, a gente sempre se pauta em todas as diretrizes e orientações. Nada do que é feito, nada do que é solicitado, nada do que é pedido é fora disso, né? Jamais, né? Nós somos uma equipe que a gente já provou de outros espaços e a gente sabe muito bem, temos que tomar todos os cuidados com questões legais, né? Nós aprendemos bastante isso, né? Nós vimos quais são as consequências quando isso não é seguido. Então, aqui, tá? Eu quero lembrar vocês que o material impresso, ele é atribuição do professor. A equipe pedagógica, ela entra como apoio, tá? Quem é a equipe pedagógica? Direção, coordenação, as pessoas administrativas que estão na escola fazendo as cópias, né? Porque a gente precisa contar com isso. Nossa escola é uma escola com quase 900 alunos nesse momento, né? A todo momento eu estou recebendo mensagem no WhatsApp, até de pessoas no Goiás procurando vaga. Então, é uma escola grande, né? E que tem uma comunidade que precisa do material impresso. Fora a questão da comunidade que precisa do material impresso, nós temos também, e isso também está nas orientações, tá? A questão de que, para a educação infantil e anos iniciais, é considerado um ponto muito importante disponibilizar o material impresso para os alunos, pois eles estão em fase inicial de alfabetização e letramento. Então, eles precisam do material, né, das ferramentas, das tecnologias da escrita, que são o quê? Lápis, papel, caderno, livro, giz de cera e tudo isso que a gente tinta, né, os materiais riscantes, tudo isso que a gente disponibiliza para o aluno. Então, isso é um compromisso muito sério, né? Então, quando a gente está colocando para vocês que vocês podem ser voluntários para montar o kit na escola, né? É uma atribuição que voluntariamente você pode montar na escola, certo? É um espaço amplo, limpo, totalmente higienizado. Nós temos todos os utensílios e produtos para higienização, como álcool gel, máscara, luva, né? Tudo que é necessário. Se o professor não se sente bem de ficar numa sala com 4, 5, ele pode ficar, inclusive, numa sala individual, totalmente higienizada, com o seu material para fazer, tá? Então, quando ele faz na escola, ele é voluntário, certo? Porque nós não podemos convocar para que vocês permaneçam na escola, certo? Porém, quando a gente disponibiliza o material para que o professor faça esse kit, né, monte os kits da sua turma em outro espaço, seja na sua casa ou onde ele definir que é mais seguro em relação aos cuidados sanitários, ele não está sendo voluntário. Isso é atribuição dele, tá? Então, assim, eu quero deixar isso muito claro para que a gente não tenha mais que estar repetindo algo que foi replicado, está aí em praticamente todas as orientações e diretrizes que nós temos em relação ao trabalho remoto,
tá? E em relação ao teletrabalho, voluntariado é eu me disponibilizar, assumir a responsabilidade, né, de estar na escola, de fazer os kits dos meus alunos. Agora, eu passar na escola, pegar o material para fazer na minha casa, não é voluntariado, tá? É atribuição. Então, eu gostaria de mais uma vez esclarecer isso para vocês, certo? Porque nós não vamos responder isso mais. Nós vamos agora começar a registrar, tá? Quais são os questionamentos são poucos, né? Poucos servidores, mas que ainda assim, né? Nós temos aí, o tempo urge e os documentos chegam, nós temos muito o que fazer, muito o que estudar, muito o que fazer ali no corpo da escola também, né? Para estar ali segurando toda a questão física, né? E de teletrabalho também. Então, nós não perderemos mais tempo com isso, tá? Eu só trouxe, né, para que a gente esclareça de vez aonde estão as nossas atribuições, quais são elas, né, e quais espaços que eu vou cumprir, né? Seja no espaço da escola como voluntário, ok. A escola está lá, higienizada, né? Estamos lá todos os dias. Você não quer cumprir a sua atribuição na escola, não tem problema. O material está lá, sanitizado, disponível para você. Até porque, quando a comunidade entrega o material, e vocês vão ver agora nessa próxima orientação que eu vou passar para vocês, vocês precisam ir lá pegar. Por quê? Como que vocês vão saber como que a criança está escrevendo, como que vocês vão corrigir as atividades, né? Ter aquele contato com o material que a criança fez, né? Com o material impresso. Então, assim, né? Eu peço mais uma vez que vocês leiam os documentos, que vocês estejam a par, para que a gente não tenha que voltar nesse assunto, tá bom? Alguma dúvida? Ok, então. Bom, nós recebemos esse calendário com os dias letivos, tá? Mostrando aqui os bimestres, né? Quando inicia, quando finaliza, quantos são, né? Os dias letivos, quais são os sábados letivos que deverão entrar na recomposição, tá? Então, é também um calendário para auxiliar, né, quem prefere dessa forma, tá? É um facilitador também. Carol, nós vamos encaminhar esse formulário, vamos encaminhar esse calendário de maneira em PDF para quem quiser imprimir. Isso. E quem quiser, no dia que vier aqui buscar, a gente também vai ter uns impressos aqui e pode pegar aqui na escola. Certinho. Bom, o segundo documento importante que chegou de quinta para sexta-feira, né? Também foi essas orientações, tá? Novas orientações à rede pública para o registro das atividades pedagógicas remotas e presenciais. É uma edição desse mês, atualizada, né? O ano passado nós tivemos também, tá? Orientações. E o que nós fizemos enquanto gestão? É um documento denso, é um documento grande, de 44 páginas. Nós não vamos ler aqui, né, as 44 páginas com vocês. Nós selecionamos aquilo que é pertinente e aquilo que houve uma modificação para passar para vocês agora, tá? E aí, em seguida, né, à tarde, eu vou enviar esse documento em PDF para que vocês façam uma leitura mais minuciosa. E tem pontos que são exclusivos. Então, tem pontos exclusivos para os professores, tem pontos exclusivos para a coordenação, para a direção, enfim, para a orientação, né, para a equipe. Então, é importante que todos nós façamos a leitura desse documento na íntegra, tá bom? Mas eu vou passar aqui para vocês pontos importantes, né, que tem uma abrangência maior, ou seja, né, pega a maior parte do grupo, para que a gente
possa conversar e tirar as dúvidas, né? E nós consideramos, enquanto equipe, que esses pontos são os que poderiam causar mais dúvidas, tá bom? Em relação a esse documento. Inclusive, alguns professores já até procuraram a coordenação, perguntando, né, isso, aqui lhe falta, e presença, e agora, né, o que eu faço, tá? Nessa orientação tem a resposta para tudo, e a gente vai discutir alguns pontos importantes, tá? É uma reedição, tá, de um documento que saiu de junho para julho do ano passado, tá? E ele trata o seguinte, de todos os registros, né? Ele vem tratar do Diário Web, né? Ele vem tratar da questão de falta, de presença, de relatório. Ele vem tratar dos registros paralelos, né? O que são registros paralelos? Com a vinda o acontecimento da pandemia e a nossa ida para o teletrabalho e no formato de ensino remoto, o que aconteceu, né? Nós vimos a necessidade, enquanto escola, enquanto secretaria, de registrar muita coisa de várias formas, né? Então, por exemplo, o fluxo de entrega de atividade impressa na escola é um registro, né? Quando o pai vai lá, pega a atividade que a gente anota, né? Quem foi que pegou e passa para o professor, isso é um registro importante, né? Porque isso vai gerar uma consequência ali. Outro registro importante que no meio do caminho a gente viu a importância, né, da gente ter uma ferramenta ali que todos nós puséssemos os olhos, né, as planilhas, né, a planilha da turma, onde o orientador liga e registra, o professor registra que a criança pegou a atividade, acessou a plataforma, enfim, né, isso também é um registro. Tá? Então, esse documento, ele chama isso de registros paralelos, né? E aí, a gente tem que lançar mão desses registros também. Eles não são oficiais? Não são, né? O que é oficial? É o meu relatório de teletrabalho, tá? É o Diário Web, são os relatórios dos alunos, né? O RDIA e o RAV, né? Então, esses são oficiais. Mas, né, ele traz também a importância da gente estar fazendo a escrituração desses outros registros, né? Enquanto escola, eu posso dizer para vocês que o que a gente faz, né? A gente registra todas as nossas coletivas em ata, tem uma ferramentazinha aqui no Meet, né, onde eu faço a chamada, né, mais ou menos assim, faltando um pouquinho para terminar, eu baixo o PDF com o nome de todas as pessoas que estavam presentes, e isso também vai para a ata, né, que mais? Todos os nossos kits de atividades impressas, com todas as entregas, estão arquivados na escola, as planilhas do ano passado também estão arquivadas na escola, né, e atendimentos que são feitos, né, pontuais com os pais, com as famílias, aquilo que a gente observa que é importante, nós estamos fazendo, tá? Então, são os registros paralelos que não deixam de ter a sua importância, ok? Aqui, ele traz, né, como registrado já o nosso calendário 2021, ele traz aqui o nosso período de início e término do primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre, nosso recesso escolar em julho, os sábados letivos, os dias letivos móveis, tá? Nós já documentamos, já enviamos para a Uniplat, estamos aguardando resposta para ver se os nossos dias de reposição vão ser aceitos ou não, para então passar para vocês, certo? E aí o total de 50 dias em cada bimestre, totalizando aí os 200 dias letivos. Aqui são novamente os nossos sábados letivos, tá? Lembrando a vocês que o diário vocês já estão, né? Já fizeram o aceite do diário, né? Quem faz o diário web, quem faz o diário de papel ainda, né? Como Renata, a Pâmela e a Lucélia,
tá? Esses sábados têm que ser lançados, ok? São 11 sábados de, de, de recomposição, né, para totalizar os 200 dias, e eles devem ser lançados da forma como está aí, tá? 13/3, sábado letivo, correspondente a uma segunda-feira, tá? 27/3, sábado letivo, correspondente a uma terça-feira, e assim por diante. Carol, Oi? Inclusive, eu vou pedir para. A gente estava olhando aqui os diários, alguns professores ainda não foram lá no aceite, né? A gente precisa, gente, desde a semana passada que eu tinha pedido, então, por favor, aceite, atualize aquelas planilhas, tá? Porque tem aluno que já saiu, tem aluno, né, que chegou para você, e as planilhas, algumas planilhas ainda estão desatualizadas. Então, assim, é um trabalho muito importante. Nós já estamos, né, com alguns problemas, através dessas planilhas que a gente consegue resolver, tá bom? E aí, igual a Carol falou, esse quadro já foi passado, não é a primeira vez. Esse quadro é importante eu ter? Sim. Esse quadro, de preferência, se eu puder imprimir e colar lá naquele caderninho que eu recebi no início do ano, vai ser muito bom, né? Tem um outro slide que a Carol também apresentou, que fala quando inicia e quando termina cada bimestre. É importante? Sim. É importante porque na hora que eu começar a preencher os relatórios, na hora que eu começar a preencher o meu diário, eu não vou ficar louca e deixar a coordenadora louca perguntando sobre datas, tá bom? Isso. E aí o documento, né, ele já traz essa questão, né, da disponibilização do diário, tá, que já está disponível para vocês, o professor deve fazer o aceite, tá? E aí, gente, o que vai permanecer em relação a 2020, tá? Nós continuamos com a questão do PI, que é a presença indireta, ou seja, é aquela presença, né, que o aluno está tendo contato pedagógico, né, com o professor de maneira remota, não é presencial, então ela precisa ser diferente do P, né, da presença, que seria, no caso, na escola, tá bom? Bom. Carol, só uma dúvida. Uhum. Só uma dúvida. Por exemplo, eu estava colocando conteúdo ontem no diário, né? Uhum. Aí eu preciso clicar lá naquele PI em todos os alunos ou não? Não, eu vou já explicar, Cláudia. Ah, tá. Porque ele já bom. vem com PI, né? Dessa vez ele veio com PI lá. Isso, exatamente, tá? Deixa eu só, volta só um pouquinho, Mari, porque houve uma modificação em relação ao diário impresso, tá? Pamela, Renato, a Lu é à tarde? Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver. Isso, ela está na reunião da outra escola. Ah, é, verdade. Então, tá? No diário impresso, tá? Como ele já vem com a bolinha, não é isso? Para você colocar ali, fechem os ouvidos aí, professores do diário eletrônico, por favor. Né, para você colocar PI, o espaço é pequeno, né? E ele já tem uma bolinha ali. Então, o que ficou definido, tá? Para garantir a questão da presença, né? Ser fiel ali, não confundir com uma outra coisa, né? Eles definiram que no diário impresso, né? O diário de papel, vocês vão fazer uma barrinha, tá? Uma barrinha ao contrário. Pode passar agora, Mari, que aí eu vou mostrar. Tá vendo aqui, ó? Quando ele está presencial, é a bolinha, certo? Mas aí, para distinguir, vocês vão fazer uma barrinha em cima da bolinha, tá? Que aí significa que aquele aluno esteve presente, né, na atividade remota, ok? Nos dias letivos registrados com barra, foram desenvolvidas atividades remotas, tá bom? Por quê? Porque senão isso pode gerar, né, uma leitura errada,
né? Porque colocar PI ali, PI, um do lado do outro ali, o campo é muito pequenininho, tá bom? Então, essa foi a diferença do ano passado para esse, ok? Pamela e Renato? Beleza, Carol, obrigada. Nada. Podemos passar? Pode. Renato, ok, beleza. Bom, as turmas já estão definidas, né? Já foram definidas, ok? A gente tinha um prazo, né, para poder tornar essa turma definitiva e tornar e passar para vocês que vocês poderiam fazer o aceite no diário. Isso já foi feito, tá? Só mostrando aqui para vocês que isso estava documentado, né? Vinha de uma diretriz, por isso da demora, né? Não foi uma demora institucional, não era nada relacionado à questão da escola, tá? Foi uma questão de que a secretaria precisava verificar mesmo, né? Quem são esses alunos que realmente estão presentes, né, nas turmas que fazem parte da turma e quem são aqueles alunos que foram já remanejados, que já, né, já não constam, já não fazem mais parte da rede, ok? Bom, assim, gente, ó, qual é a orientação que nós devemos fazer, assim como nós fizemos o ano passado? Vocês se lembram, né, que tinha um decreto, né, esse decreto que trazia a fundamentação legal, né, em relação ao teletrabalho, como que a secretaria ia agir, enfim, tá? Lá no campo de informações complementares, tanto no diário web quanto no formato impresso, tá? Deve ser registrado o seguinte: aulas presenciais suspensas por força da seguinte fundamentação legal: Decreto número 41849, de 27 de fevereiro de 2021, Decreto número 41.874, de 8 de março de 2021, e acrescentar novo decreto se for o caso, tá? Então, nós temos que acrescentar essa informação, porque imagina daqui, sei lá, 20 anos, né, tiver que recorrer a esses diários para fazer alguma verificação, isso tem que estar lá nas informações complementares, tá? Que as aulas presenciais foram suspensas por força desses 2 decretos maiores aí, que até o momento são esses que nós temos. Podem surgir outros? Podem, e provavelmente surgirão. E aí a gente vai lá novamente nas informações complementares e vamos colocar também, né, a informação de que continuou em aula, ou a partir daquele momento foi para o híbrido, enfim, né? A gente não sabe aí o que nos aguarda no futuro, tá bom? Não se esqueçam disso. Nós vamos fazer essa conferência lá no diário, tá bom? Eu tenho uma pergunta, Carol. Oi, é para Leila. lançar em qual data? Bem no início. Primeiro dia, então? Logo Tá. no início das informações complementares. Tá, Tá? obrigada. Porque aí vem trazendo a questão de 27 de fevereiro, né? Esse decreto que vem regulamentando a questão do teletrabalho e do início das aulas da aula mesmo, né? Que foi 8 de março, e ainda em caráter remoto, tá bom? São esses 2 decretos. Obrigada. Podemos passar? Carol, posso perguntar rapidinho? Pode. As aulas no NIT, a gente pode colocar nas complementares? Colocar, né? Pode e bom. deve, tá? Obrigada. Bom, aí, ó, vem inclusive dizendo aqui, ó, o professor deverá registrar diariamente em seus diários de classes conteúdos trabalhados e ações didáticas pedagógicas realizadas em concordância com as atividades desenvolvidas nas plataformas e com as atividades impressas produzidas, além de registrar a realização de lives, chats, videoconferências informativas e de orientações aos pais,
mães ou responsáveis legais e, por que não dizer, realização de chamadas de vídeos para conversas e interações com seus estudantes e suas famílias. Orienta-se a acrescentar ao registro o meio de comunicação de interação utilizado para enviar as atividades, especificando-se por meio de plataforma, e-mail, WhatsApp, telechamada, impresso, entre outros, ok? Tá? O ano passado nós tivemos muitas dúvidas em relação a isso, né? Em relação, coloco ou não, né? Como que eu devo entrar, colocar isso no meu diário, devo ou não, posso ou não, né? Obrigatório ou não, tá? Essa orientação, ela vem dizendo sim, tá? Que o professor deverá registrar diariamente, ok? Por quê? Porque o diário, ele é um documento oficial, tá? Ele deve ter ali, porque a plataforma, um dia, ela vai deixar de existir, né? Aquela chamada de vídeo que você fez está lá no planejamento. Então, aonde que eu vou registrar como foi feito isso, né? No diário, que é um documento oficial, tá bom? O que isso vem, gente? Qual a importância disso, né? De fazer esse registro no diário, que é o nosso meio oficial, né? Além dele dizer ali, olha, eu fiz isso com o aluno, ele me assegura, ele comprova, tá? Que eu, como professor, estou atuando em exercício da docência. Isso é muito importante, né? Porque se alguém no futuro vier dizer, não, mas isso que você fez aí não foi exercício de docência, né? Logo, você vai ter tal e tal desconto aqui, de tal gratificação, ok? Não, olha lá, ó, no meu diário, tá? Que é um documento oficial da secretaria, está ali comprovada a minha atuação. Eu fiz isso. Tá? Então, gente, cuidado. Isso é muito importante, né? Não é ser chato, não é estar olhando porque a gente quer que todos os diários estejam iguaizinhos, bonitinhos. Não, tá? É um zelo, um cuidado com o seu lado profissional, com a sua carreira, né? Então, isso pode ser que, quando acontecer, nem estejamos mais na escola, né? Daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos. Mas e aí? Né? Qual a nossa responsabilidade com isso? Então, bastante zelo, né? Bastante cuidado na hora de fazer esses registros, tá bom? O documento já chama, né, a nossa atenção para isso. Opa, né? Aqui está dizendo que eu estou comprovando a minha atuação. Então, isso é importante, tá bom? Eu só não entendi uma coisa, que acho que foi a Estela que perguntou, não sei. Eu vou ter que colocar todos os conteúdos do MID no complementar? Não. Você vai fazer de maneira resumida, como vocês já fazem, tá? Claro que, por exemplo, se você faz a rotina, né? Que eu sei lá que vocês fazem a rotina e tem vários conteúdos, né? Tem como você otimizar e reduzir a escrita disso, tá bom? É importante colocar o seguinte, né? Tais conteúdos foram colocados na plataforma, tais conteúdos no Meet, tais conteúdos mandei por WhatsApp, entendeu? Mas isso aí é lá nas atividades complementares? Não, isso aí é em conteúdo. Ah, tá. É porque eu estava até estranhando, eu pensava que ela tinha perguntado se era nas atividades complementares. Não, isso aí é no diário, né? Registrar, diariamente em seu diário de classe os conteúdos trabalhados e ações didáticas pedagógicas realizadas. Ah, tá. É na parte de conteúdos, né? E ações didáticos pedagógicas. Lá no diário também tem um campo para ações didático-pedagógicas. Não tem nada a ver complementar, não. Atividade complementar é só das datas. Complementar é onde vai entrar questão de datas, no caso aí as leis, tá? Essas já tinha até aí. Gelado já. Carol. Oi, Marilena. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, as aulas no Meet eu coloco lá no conteúdo, né? Por exemplo, hoje ela no Meet eu coloco o conteúdo que eu trabalhei no Meet, é isso?
Isso, você pode colocar. Bom, eu colocaria, vamos pensar aqui, eu como professora, tá? Eu colocaria o conteúdo, tá? E uma informação bem breve, bem curtinha, assim, realizada no Meet, realizada no impresso, realizada na plataforma, entendeu? No conteúdo. Porque Agora, lá no conteúdo, nas ações didáticas, eu colocaria de uma maneira mais ampla, entendeu? Porque é importante registrar que essas ferramentas estão sendo usadas. Até elas estão lá no nosso plano de ação, estão em todos os documentos, enfim, que a escola tem gerado em relação a esse momento, tá? Mas o diário oficial, ele vai assegurar a questão do lado profissional de vocês. Tá Deixa eu bom? só ver se eu entendi. Aí eu coloco, por exemplo, lá, eu coloco o campo que eu trabalhei, que é do planejamento, né? Isso. Coloco o conteúdo e o procedimento que eu fiz ali, que eu pego do planejamento, né? Por exemplo, do dia. Então, e aí, abaixo disso, eu ainda coloco uma observação ou um complemento, que é aula no Meet, e coloco um conteúdo lá. Isso, exatamente. Simples assim, né? Simples assim, de uma maneira bem breve. Agora, nas ações complementares... Aí eu especifico mais. Especifica mais, e aí você pode colocar outras ferramentas, por exemplo, que você fez atendimento no WhatsApp com tais alunos. Por exemplo, as sondagens que eu fiz, eu coloco tudo lá nos complementares, né? Isso não estava institucionalizado o ano passado. Então, a gente foi passando para vocês como a gente gostaria que fosse feito, mas não era oficial, tá? Agora já está oficializado aqui nessa orientação. Parecia até que a gente já estava prevendo, né? Em alguns outros pontos também. Eu lembro. Né? Vocês lembram, né, disso? Porque eu sempre falava com as coordenadoras, mas, gente, isso é uma ação didático-pedagógica. Por que não está lá no diário, né? Isso não pode acontecer. A gente não pode esquecer. A gente tem que tornar isso oficial. Né? Se o professor está fazendo, porque não era obrigatório fazer chamada de vídeo, não era obrigatório fazer diagnóstico ano passado, né? Assim, então, assim, mas se o professor está fazendo, por que ele não está colocando lá nas ações, né? Uai, é trabalho, gente, né? A gente precisa ter cuidado, né? Ter zelo com isso. Não é só fazer, né? Porque às vezes a gente entra no ativismo, né? O ativismo sem freio e esquece, né? Que a gente tem que cuidar do nosso lado profissional. Na verdade, você vai colocar um pouco lá do relatório, né? Que você já faz e você vai jogar um pouco para lá, né? Exatamente. Precisa ser tão detalhado. O seu relatório de teletrabalho, ele vai configurar, ele vai desencadear no seu salário, certo? O seu diário, ele vai assegurar que no futuro você não tem um problema dizendo que você não atuou como professor. Isso. Mas é basicamente o que está lá no relatório, eu vou jogar para os complementares, né? Isso. Posso estar fazendo isso, né? Pode estar fazendo isso. Tá bom? Tá Mais bom, alguma obrigada. dúvida? Pamela. Sim. Carol, como nós temos 15 diários nesse campo das ações didático-pedagógicas, a gente pode colocar de uma forma mais geral? Pode. Teve um encontro no Meet por semana, uma atividade forma e uma atividade impressa por semana, para eu não ter que fazer 15 registros toda semana. Com certeza. Pode ser, né? Pode sim. Beleza. Tá? Não deixando de registrar, isso aqui é o importante, tá bom? Porque, assim, os documentos, eles trazem que a gente deve usar as ferramentas, né? E aí a gente vai estar registrando isso aonde? Né? Só no planejamento? Né? Esse planejamento, ele acaba se perdendo no decorrer dos anos. WhatsApp a gente tem que incluir também, né? Sim. Né? E o WhatsApp, ele tá lá, né? Dizendo, né, que a gente tem que usar como ferramenta se está disponível. E aí, muitas vezes, a gente esquece, né? Então, o documento, ele tá chamando a atenção para isso, tá bom? Combinado. Essas ações didáticas aí são 9, que tem no diário? Não, Cláudia, elas têm lá. Eu não estou entendendo essa parte aí, não, sinceramente. Tem lá. É porque a gente sempre colocou, Cláudia, só lá nos registros, onde coloca a data. Esses conteúdos e ações, pelo menos a orientação antes do ensino remoto,
era que ali nós colocávamos as crianças que são atendidas pela equipe, pelo COI, nesse tipo de ações didático-pedagógica, era quando tínhamos esses casos excepcionais e não do todo. Isso. Essas ações didáticas, então, eu abro quando, lá naquela parte onde tem os complementares, onde tem aqueles negócios, ela está naquela parte lá? Eu me lembro, assim, como eu não tenho acesso, né, ao diário, não estou ainda com acesso ao diário de vocês, que eu me lembro do ano passado, ele tem sim uma abazinha lá. Que dá acesso a isso. Isso. É um espaço para você digitar, normal. Aí eu tenho que colocar isso todo dia ou não? Olha, você pode fazer de maneira resumida, né? Por exemplo, nessa semana, da semana de tal a tal, né? Tais conteúdos pelo Meet, tais conteúdos eu passei pelo WhatsApp, fiz tal atendimento no WhatsApp, fiz diagnóstico com tais alunos, né? Não importa, sabe? Se você, se você vai definir como semanal, se você vai fazer como diário. Agora, conteúdo é diário. Tá bom? Não, conteúdo tudo bem. Aí esse daí, vamos supor, ontem começou dia 19, aí do dia 19, 21, 22, 23. Do dia 19 ao 23, eu realizei uns testes com alguns alunos, via vídeo, WhatsApp, entrevistei alguns pais, para saber algumas informações sobre a plataforma. Exatamente. São essas ações aí, né? Isso. Tivemos também algumas aulas no Meet, onde foram trabalhadas atividades relacionadas juntamente com a plataforma, tipo um resumo. Exatamente, as impressas, tá? Porque as atividades nessas impressas informações também. complementares que você vai dar corpo às ferramentas que você está usando, né? Não é só a plataforma, é atividade impressa, é o Meet, é o WhatsApp, tá? Então, isso é importante deixar em evidência, tá bom? Tá, entendi. A atividade impressa a gente coloca só quando eles entregarem, né? Não, vocês não estão utilizando a atividade impressa na aula do Meet? Eu geralmente, igual eu falei para a Eliette, eu não uso a minha aula MIDI para usar, assim, totalmente atividade impressa, porque eu acho perca de tempo, porque a atividade impressa, no meu ver, igual os pais concordaram, falaram comigo, né? Eu tenho 10 pais que participam. Então, a atividade impressa é para o pai estar ali no momento fazendo com o aluno. Se eu for pegar aquela atividade impressa e for fazer na minha aula MIDI, eu estou perdendo 1 hora de enriquecimento na minha aula. Então, assim, por exemplo, a Eliette, ela sabe. Por exemplo, a gente estava trabalhando lá o nome, a Rosita, aquele nome grandão e tudo. Aí eu trabalhei aquele nome todinho, aí peguei o nome Rosita, trabalhei a letra, trabalhei tudo. Aí aproveitei o R, trabalhei os alunos que tinham a letra R. Aí eu faço enriquecer. Agora, pega a atividade impressa e trabalhar... e fazer com os alunos, eu não faço não, Carol. Não, porque tranquilo. eu estou perdendo meu tempo, pode ser, né? Pode, mas aí... A minha coordenadora, ela me deu abertura para isso. Não, eu nem entro nisso, estou fora disso. Tá, isso aí é professor e coordenação. Porque eu sempre só quando eu vou fazer... quando é para ajudar. Porque então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, aí eu pergunto para a Eliette, o que você acha? Não sei o quê. Até uma mensagem que o pai manda, aí eu fico com medo de mandar a resposta, aí eu, Eliette, qual a resposta que você acha que eu mando? Aí ela me orienta, porque às vezes eu posso mandar uma resposta, aí essa resposta o pai não entende, entendeu? Como já aconteceu lá um negócio lá. Aí não, eu tenho um respaldo que a coordenadora me orientou, não é isso? Não, tranquilo. Hein, Cláudia, então eu sei assim, que tem um cronograma, certo? Tal dia, atividade tal, atividade tal, atividade tal. Exatamente. Se tá lá nessas informações, por exemplo, essa semana foram as atividades X, Y, Z, número, sei lá, 3, 4 e 5 das atividades impressas enviadas. É importante também registrar essas atividades impressas, né? A gente sabe que o menino pegou, mas lá no diário é importante ter também. No momento que ele vai fazer, aí a família vai definir, mas é importante você colocar.
Ah, tipo assim, as atividades impressas dessa semana foi a 5, 6, 7, 8 e 9. Isso, Aí eu coloco, disponibilizar. nesta semana, as atividades impressas, realizadas foram de 1 a 8. Pronto. Exatamente, do kit impresso, tá bom? Vixe, Maria, essa reunião tá sendo boa demais, rapaz. Só trabalho, Não, né? porque eu pergunto mesmo, Não, mas Carol, tem que você perguntar sabe. mesmo, essa é a hora, né? Entendeu? Porque às Para vezes depois não ficar depois, voando. porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, né? E também às vezes depois, né? Até para a gente parar para responder, né? Demora um pouquinho, tá? Então é importante a gente tirar as dúvidas agora, tá bom? Mas tá claro agora? Tá, aí caso surja mais alguma dúvida, aí eu pergunto pro pessoal para você ou para Eliette. Pode ficar à vontade. Tá bom, Tá obrigada. bom? Nada. Marilena? Carol, Oi. lá no diário tem um complemento lá, estratégias e intervenções didático-pedagógicas. Nesse daí eu posso estar colocando, em vez de colocar nos complementares, eu posso estar colocando que tá... Aqui mesmo. É aí mesmo. Ah, é aqui, né? É aí. Porque você tinha falado ações pedagógicas, mas ações pedagógicas está junto com conteúdos e ações pedagógicas, aí eu fiquei na dúvida. Aí, no caso, então, em vez de colocar nos complementares a questão da sondagem, do MIT, eu coloco nessas estratégias e intervenções didático-pedagógicas, né? Agora você me deixou na dúvida, Marilena, porque como eu não tenho o olhar do diário, né, do diário web, né, eu tô na dúvida. Deixa eu... Carol? Oi. No diário tem esse campo do conteúdo e ações, certo? Aí vocês vão continuar lançando as aulas normalmente com os conteúdos. Isso de estratégia, de utilização do Meet, de live feita com alunos, vocês vão colocar no campo estratégias e ações pedagógicas. Isso, então... Vocês vão colocar quem entrou no Meet, quem não entrou nesse campo de estratégias. Então, a sondagem, as aulas que eu dei no Meet, eu coloco tudo nesse campo de estratégias, né? Isso. Nessa estratégia, vocês podem colocar os alunos que vocês atenderam, quem não participou, quem participou. Aí, nessa estratégia, vocês vão explicar direitinho os meios que vocês utilizaram. Nos complementares, eu coloco os sábados letivos. Isso, os sábados letivos, os decretos, atestado de aluno, abono de professor, tudo vai aí, nos informações complementares. E aí, voltando, Mariana, é igual a Carol falou, aí nessas estratégias eu posso colocar resumida a semana, né? Do dia tal, aconteceu isso, isso, isso? Pode. Isso. Nas estratégias. Tá. Nos conteúdos tem que ser diariamente, mas nas estratégias... é porque essa estratégia é nova, mas igual eu falei... Não, já tinha, Cláudia, é um campo do diário lá em cima. É porque a gente não colocava, né? Isso. Quando a gente estava no presencial, por exemplo, em estratégias, nós lançávamos quando tinha reagrupamento, quando dava exatamente. Tá, mas aí só para tirar uma nova dúvida, aí eu posso colocar semanal, do dia tal, aí eu coloco o que aconteceu. Isso. Ah, beleza. Tá bom? Mari, quer falar novamente? Não, era só por conta do ações didáticas, aí eu confundi, porque tá com conteúdos e ações didáticas, né? Uhum. E aí eu entrei agora no e-mail e eu vi lá, estratégias e intervenções didáticas pedagógicas. Aí agora sim, entendi agora direitinho. Então tá bom. Obrigada. Pode passar, Mari. Bom, presenças e faltas. E aí é um ponto, né? Um ponto bem importante que está definido já, tá? Então, eu quero já dizer para vocês que nós não vamos discutir se isso é válido ou não pedagogicamente, tá? Porque eu acho que a gente precisa passar desse ponto, né? Nós já sofremos bastante com essa questão no ano de 2020, né? Porque foi tomadas de decisões e documentos que viam e que vinham e que cada um falava uma coisa e quando chegou no final do ano a gente acabou se frustrando mais ainda, tá? Então, acho assim, né? A gente já passou dessa etapa, vamos somente
reconhecer o documento, né, entender o documento e fazer aquilo que está sendo orientado aqui, tá bom? Em 2020, né, teve bastante discussões em relação a como que eu ia dar presença e a falta, eu ia olhar o quê, o aluno tinha que acessar e entregar, o aluno tinha que devolver a atividade impressa, ou não tinha, aquela confusão toda, tá? Então, o que ficou definido, tá? E o que está aí nessa orientação? Que a aferição da frequência durante a realização das atividades pedagógicas remotas dar-se-á mediante acesso às plataformas, tá? Considerando que são ambientes que simulam uma sala de aula, do mesmo modo, a entrega para o estudante do material impresso, tá? Isso qualificará a sua presença. Bom, se a gente lê assim, rapidamente, a gente pode pensar em N coisas, né? Por exemplo, acesso e o quê? Acesso e entrega, acesso e fazer, acesso e responder chamada. Não, gente, é acesso puro, tá? Eu já tirei as dúvidas quando eu bati o olho, né, nessa questão aí, eu falei, opa, né? Tudo aquilo que a gente fez e pensou estratégias do ano passado e que no final do ano não deu em nada, é aquilo mesmo, tá? O aluno acessou a plataforma, acessou, acabou, tá? É presença, certo? Por que é só a plataforma e o material impresso, gente? Porque são oficiais, tá bom? WhatsApp, Meet, seja lá o que for, não é oficial, é uma ferramenta. Mas para presença, eles não estão valendo, certo? Entrega para o estudante. Por quê? Entreguei para a família, para o responsável, né? No nosso caso ali, né? Quem busca são os responsáveis. Ele levou para casa. Pronto. Isso já garante a presença dele. Ah, mas quando eu peguei para recolher, fui na escola, peguei, né, a sacola, não tinha atividade igual ao ano passado nós ficávamos, né? Será que alguém pegou? Ah, mas a família está afirmando que entregou, se perdeu, o que aconteceu, né? Enfim, tá? Para questão de presença e falta, o aluno pegou, o responsável pegou a atividade na escola, ele já está com presença. No nosso caso, a presença para o mês todo, né? Porque o material vai ali para um mês, talvez um mês e pouco, dependendo da sequência didática do conteúdo que vai ali, tá bom? Do kit que está sendo montado, ok? Então, não vamos aqui, né, ter abertura para a gente falar, mas isso não garante aprendizagem. Não, não garante, né? A aula do Meet não garante, o WhatsApp não garante, a plataforma não garante, nada garante a aprendizagem desse momento, tá bom? Então, nós não vamos abrir aqui espaço para a gente estar rememorando e colocando as nossas mágoas em relação a isso, porque não é o momento, só vai fazer florescer uma questão, uma angústia, né, que a gente já está vivenciando há mais de um ano, tá bom? Então é isso, o aluno acessou a plataforma, presença. Ok, não acessou a plataforma, mas pegou o material impresso, presença, tá bom? Choveu, molhou, perdeu, nunca entregou, presença, tá? Por quê? Ao entrar na plataforma, responder a atividade, fazer as atividades impressas, entregar na escola e o professor olhar, corrigir, ter aquele olhar pedagógico, vai servir para quê, então? Para avaliação. Para quê? Para escrever os relatórios, que aí é outro documento oficial, tá bom? Em relação à presença e falta, são esses dois critérios aqui que a diretriz nos traz. Certinho? Carol, eu tenho uma dúvida. Oi, Amanda. No caso, por exemplo, a gente já vai para a segunda entrega de atividades, né? Uhum. Aí vamos supor que a criança, o primeiro contato dela vai ser agora nessa segunda entrega. Ela já vai ganhar presença daquele dia em diante ou desde o começo do ano ela já ganha presença? Bom,
essa criança provavelmente estava em busca ativa, né? Nós fazemos busca ativa desde o início, tá? E conforme foi orientado o ano passado, eu peço que vocês deixem em aberto, porque provavelmente vai vir uma segunda orientação em relação a isso. Não sei se vocês se lembram, mas a orientação que foi dada é o seguinte: o aluno teve acesso à escola, mesmo que fosse 22 de janeiro, né? Acabando ali, ele teria presença nos outros dias que estavam em aberto ainda, tá bom? Então, assim, o diário está aberto, vai demorar para ele fechar, ainda vão vir mais algumas orientações, certo? Então, não lancem falta, tá? Não lancem falta ainda, certo? Aliás, lancem somente as faltas que são justificadas, né? Que são poucas, né? Por meio de atestado médico, né? Alguma outra coisa oficial assim, tá bom? Ok. Aqui é só reforçando a questão do PI, tá? Da presença indireta, da questão da falta, tá? O não acesso à plataforma, e o Moodle não é usado por nós, né? É ensino médio. Ou não compareça à escola para retirar o material impressa, tá? Aí é falta ou falta justificativa. A falta justificada. A falta justificada, gente, é somente aquelas que estão amparadas pelo regimento escolar, que é atestado médico, atestado de óbito, questão militar, nananã, só isso, tá? Até o momento, tá bom? E aí o documento vem ressaltando a importância da gente estar fazendo a busca ativa o tempo todo, né? Isso a gente está fazendo o tempo todo, com a orientação educacional, né? Com as meninas da equipe, a gente está ligando, buscando informação. Lembrando que, conforme foi também em 2020, tá? Não há prejuízo nenhum em relação às ausências, às faltas, em relação às crianças da educação infantil, tá bom? Então, a criança nunca apareceu, aliás, a criança não, né? O familiar, o responsável, nunca apareceu para pegar atividade, nunca acessou a plataforma. Qual é a responsabilidade e o prejuízo que a criança pode ter? Nenhum, tá? Então, porém, né, isso é um ponto de monitoramento lá para a busca ativa, ok? Aqui, mais uma vez ressaltando para vocês, tá, que existem orientações de segurança e higienização para as atividades pedagógicas impressas, certo? Então, assim, eu coloquei novamente, né, para lembrar que as atividades impressas são atribuições é uma atribuição de todos, tá? E que todos os cuidados que são colocados aqui nessas orientações, nesse guia, nós seguimos, tá? Então, o material impresso, ele é entregue e recebido em embalagem plástica, certo? Quando é terminado de se fazer, a gente joga, né, um álcool 70%, tá? Quando a gente recebe dos pais, eles já colocam diretamente também numa embalagem plástica, né, onde a gente recolhe no final, coloca numa sala isolada, coloca o álcool e deixa ali permanecendo por 3 a 4 dias, conforme também está orientado, tá? E a gente sempre orienta vocês, né, que ao pegar o kit, ao manusear o kit, o ideal é que use luvas e máscara, tá? Porque a gente não sabe, né, apesar do período de mortalidade do vírus já ter passado, a gente não sabe, né, é uma questão nova aí na questão da saúde, então a gente faz essa recomendação, tá, de manipulação. Pode passar. Tá? Então, a gente só quer mostrar aqui, ó, o período, né, de quarentena por no mínimo de 3 a 4 dias antes da manipulação, certo? Tanto quanto o material vai, né, quanto
quando o material retorna. Então, esse é um cuidado que já existe desde sempre, tá? Para manipulação de papel, de livros, né, de cadernos, né, que estão sendo usados, certo? Então, é esse o cuidado que a gente toma, né, em relação a todo o material que vocês vão receber. Então, se você vai pegar o kit na escola, para você fazer os kits dos seus alunos na sua casa, pode ter certeza que todos esses cuidados foram tomados, tá bom? Quando a gente recebe do familiar, antes de passar para vocês, esse cuidado está sendo tomado, tá bom? Então, existe uma orientação para isso, existe um guia para isso, e só estou reforçando, tá bom? Deixando vocês tranquilos em relação a isso, certo? Bom, gente, essa foi a nossa coletiva, né? Foi bastante densa. Foram 2 documentos que chegaram em uma semana, né? E são documentos muito importantes que a gente não poderia deixar de esclarecer esses pontos, né? Tem detalhes que são importantes, talvez não é importante para uma equipe, mas é importante para outra, né? E a gente tem que trazer isso para a coletiva, né? Porque somos um grupo, né? Somos, apesar do formato, né? Somos uma escola, então a gente não poderia deixar de fazer esse momento, tá? À tarde, eu vou disponibilizar para vocês, nós vamos disponibilizar os slides, a portaria, esse guia, essa orientação, e os 2 formatos de relatório de teletrabalho que agora passarão a ser mensais, certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Eu peço somente que leia primeiro, né? Leia o documento. Eu li, Carol, mas não entendi isso aqui. Como que eu devo fazer? Ok, aí a gente discute, tá bom? Mas leiam primeiro, aguardem um pouquinho, porque é aquela questão, né? Quando a portaria chegou também semana passada, meu mundo caiu, né? Eu fiquei pensando no sábado e no domingo que eu passei abrindo os processos de vocês. Poxa vida, né? Foi um trabalho, ok, né? Mas se está determinado, quem sou eu para estar discutindo, né? Carol, só avisar para o grupo, não só a Carol, gente, mas eu, a Mari, também está à disposição para tirar as dúvidas, né? Para não sobrecarregar também a Carol. Então, a gente está à disposição, qualquer coisa, não entendeu, procure a gente, tá bom? Ei, Mônica, se tu estivesse nessa praia aí, hein, tava bom. Né? Oh, meu Deus. Vocês com essa imagem aí no fundo aí, arrasou. Onde a gente queria estar. Deixa eu sonhar. Mônica, Oi. Uma duvidazinha. Existe a possibilidade de disponibilizar a gravação dessa coletiva, porque como Sim. Foram muitos pontos, né, muitos detalhes, aí seria importante a gente também assistir, né, novamente, em momento de dúvida, a gente vai lá, deixa eu ir lá naquele ponto, aí se for possível, manda o link para a gente, tá bom? Sim, sim, por isso que a gente gravou, tá, Eliette? Porque realmente são muitas informações, e aí a gente fica um pouco perdida, então a Mari depois vai disponibilizar, tá bom? Pode ficar tranquila. Então, estamos encerrando, tá bom? A reunião, abraço para todos, para talvez algumas equipes aí a gente vai se ver presencialmente, né, no decorrer da semana que vem, tá bom? Um ótimo feriado para todo mundo, um descansinho aí no meio da semana, tá bom? Um abraço para todos. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Gente, obrigada. Bom feriado amanhã. Obrigada. Bom feriado para todo mundo. Até mais.